toda vez que você se propõe a fazer algo, principalmente algo que te tire da zona de conforto, esse é o momento que você mais cresce. Você mais aprende quando você tem que ensinar. Porque muita coisa que você viu lá no passado, você tem que começar a resgatar isso e aí colocar isso em prática e falar disso. E tem uma mágica, quando você fala, fortalece a sua crença. Tem uma historinha que tinha um cara, sabe? Eu acho que todo mundo já foi assim no centro de uma cidade que tem às vezes um cara com uma Bíblia pregando, e às vezes chegava ali uma ou duas pessoas e saía, e aquele cara ia ficar sozinho, rodando com a Bíblia, falando. E as pessoas chegaram para ele e falaram assim, cara, você não percebe que não tem ninguém interessado em ouvir isso? Você fica aí falando sozinho, e as pessoas chegam aqui, param e vão embora, ninguém quer saber disso. Ele falou assim, mas eu não estou falando para as pessoas, eu estou falando para mim mesmo, eu estou falando para fortalecer a minha crença, eu estou falando para eu mesmo não esquecer disso. Eu acho que uma das mágicas para mim, de fazer essas lives aqui, é que isso me tira da zona de conforto, né? Faz eu acordar mais cedo, faz eu preparar conteúdo. Ontem eu fiquei altas horas aqui, eu preparei bastante coisa para o dia de hoje, já alguns assuntos para os dias da semana. E é disso que a gente vai falar aqui agora um pouco. Nós vamos falar sobre a mentalidade, né? E a gente vai começar aqui. Vamos lá. Tá bom? Então, gente, o que tá rolando aí? Eu vou dar umas pausinhas aqui para ver os comentários, tá? Às vezes. Vontade de aprender, exatamente. Então, para concluir essa história, quando você se dispõe a ensinar, você é a pessoa que mais aprende. Você não sabe, talvez, falar um novo idioma, mas se você se propuser a ensinar alguém, você vai correr na frente para aprender, para poder ensinar. Da mesma maneira que você faz com seus filhos, às vezes, uma matéria que você não recorda mais, você viu faz muito tempo, você vai lá, estuda. Por quê? Porque você quer estar um passo à frente do seu filho, você quer que ele aprenda, você quer que ele entenda, e você precisa estar um passo à frente. Isso te coloca fora da zona de conforto. Beleza? Bom, vamos lá. E essa semana a gente vai falar sobre mentalidade vencedora. Primeira coisa, o que é mentalidade? Me escreve aqui no chat o que é mentalidade. Cara, olha que louco. A gente muito fala, né, sobre mentalidade, sobre, cara, você tem que ter um mindset positivo, você tem que ter uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de crescimento. Às vezes você olha, você mesmo fala o seguinte, cara, eu não estou muito bem, na minha cabeça não está muito bem as coisas, a minha mentalidade está ruim, minha mentalidade, e vira uma busca incessante das pessoas pela famosa mentalidade. Mas a pergunta é, o que é mentalidade? Eu vou olhar aqui agora no chat. O que é mentalidade? Vamos lá. Manda, filha, manda. E eu cheguei numa conclusão aqui. Olha que louco, é lógico que eu fui rever meus materiais e estudar. E o que eu desenhei aqui, eu vou tentar até compartilhar essa tela. O que eu desenhei aqui, eu nunca vi. Pelo menos, se já chegaram também em uma conclusão óbvia ou parecida, eu não vi. E aí eu desenhei uma parada aqui da minha cabeça. Eu não vou conseguir compartilhar a tela, não. Mas eu desenhei algo na minha cabeça que eu acredito que vai fazer muito sentido para você. E eu espero que você esteja com papel e caneta, porque isso que eu vou falar aqui eu quero que você desenhe para fixar na sua cabeça. Eu quero que você desenhe 3 círculos interligados um ao outro. Em que sentido? Mais ou menos igual isso daqui. Aí se eu vou conseguir compartilhar. Ikigai. Ikigai é uma imagem que eu gosto bastante. E eu quero que você desenhe. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui com você, hein? Eu quero que você desenhe. Opa, peraí. Google. Yes. Vamos ver se eu vou conseguir. Beleza. Vamos lá. Deixa eu colocar esse bichinho aqui, tirar da minha cara. Peraí. Ó, deixa eu diminuir ele aqui.
Eu vou colocar aqui um desenho. Eu quero que você desenhe exatamente isso daqui, ó. Ikigai. Eu quero que você desenhe 3 círculos, deixando esse meio aqui transpassado, tipo esse aqui. Esse vai dar para ter uma noção mais clara. Vamos lá. Isso daqui, ó. Eu quero que você desenhe 3 círculos. 3 círculos. Aqui tem 4. Você vai desenhar 3 interligando e vai deixar esse meio aqui, ó. Esse meio aqui, tá? Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês, que aí eu vou matar isso aqui. Vamos lá. Desenhou aí 3 círculos? Desenha 3 círculos, interligando ele como se fosse anéis, alianças e por aí vai. Beleza? Deixa eu voltar. Eu cheguei numa conclusão que o centro disso, o centro que interliga os 3 pontos, você vai colocar um M de mentalidade. É o que interliga os 3 pontos aí de tudo. Enquanto eu faço aqui. No outro círculo, num círculo, um desses, você vai colocar crenças. Você vai colocar crenças. No outro círculo, você vai escrever comportamento. E no outro, você vai escrever pensamentos. Vamos ver se vai abrir aqui para mim com mais clareza. Agora eu vou compartilhar com você algo bem bonito. Vamos lá. Agora eu vou compartilhar aqui, vai ficar mais claro. Vamos lá, vou pegar aqui. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Para mim é isso aqui, gente. Eu vou colocar na frente do meu rosto aqui, só para você entender aqui agora, rápido. Pensamentos, crenças, comportamento gera mentalidade. E eu já vou explicar isso daqui, como que funciona. Beleza? Pegaram aí? Muito bem, vou tirar rápido. Beleza, vamos lá. Então, o que é mentalidade? Mentalidade é um conjunto de crenças, padrões de pensamento ou comportamento que uma ou mais pessoa tem. Então, eu fiquei pensando assim, mano, o que é mentalidade? Eu comecei a voltar um tempo, eu falei, cara, quem tinha uma boa mentalidade? Quem dos meus amigos pensava assim? Eu comecei a voltar e falar, meu, o que diferenciou lá atrás uma pessoa da outra? Porque, né, eu vou compartilhar aqui algumas histórias e eu comecei a pensar sobre tudo isso. E o que eu percebi? Que crença é um padrão ou conjunto de pensamentos, comportamentos, crença, comportamentos e pensamentos. Isso é o que determina a mentalidade de uma pessoa. Então, vou repetir aqui de maneira mais clara. Mentalidade é um padrão ou conjunto de comportamento, pensamento e crenças de uma pessoa. Toda vez que você fala sobre mentalidade, nós vamos estar falando desses 3 pontos. De onde vêm seus pensamentos, como que eles são executados e o que te leva a esses pensamentos. Quais são seus comportamentos diante de alguma situação e onde esses comportamentos te levam e qual é o conjunto de crenças instalado na sua cabeça. Esses 3 pontos formam a sua mentalidade e através da sua mentalidade vai determinar se você vai ser uma pessoa que vai prosperar ou se você vai ser uma pessoa que vai fracassar. E é exatamente disso que nós vamos falar durante essa semana aqui. Eu acredito que vai ser impactante aí para tudo, tá? As palavras são pensamentos, crenças e comportamentos. Pensamentos, crenças e comportamento. Beleza? Isso é o que determina a sua mentalidade. E olha que louco. Olha que louco. Isso tudo tem uma interligação muito grande, tá? Quando a gente fala quando nós falamos sobre sucesso ou crença, o que você tem que entender? Que o sucesso
é um padrão de comportamento, crenças e mentalidade. Porque muitas pessoas falam assim, poxa, eu quero ter sucesso, eu quero crescer na vida e tal, mas a pergunta é, você já estudou esse padrão de comportamento? Você já estudou esse padrão de pensamento das pessoas? Como as pessoas bem-sucedidas pensam e tudo mais. E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns problemas, tá? Robert Kiyosaki, você já ouviu falar muito bem, bastante dele, né? Espero que sim. Ele é o cara que fala muito sobre mentalidade pobre, ele fala sobre pobre e rico. E outra, e eu vou falar exatamente nessa linguagem, nessa live, pobre e rico. E às vezes você tem a crença tão ruim que ao ouvir a palavra pobre, você se incomoda. Às vezes sua crença está tão ruim que quando alguém fala pobre, parece uma ofensa para você. A grande verdade é porque você tem uma vítima dentro de você e você se ofende quando as pessoas falam uma palavra no qual ataca diretamente o conjunto de crenças estabelecidas na sua cabeça. Olha só, existem algumas palavras que quando eu era pobre, e principalmente quando eu falar pobre e rico nessa live, eu estou me referindo à mentalidade. Quando as pessoas falavam uma palavra, parecia uma ofensa para mim. Mas, gente, existe pobres e ricos. Existe pobre e rico. E na ocasião, eu era pobre, e pobre espiritualmente, e pobre, principalmente pobre referente ao espírito de pobre. Né? Já viu aquela velha frase? Fala assim, cara, a pobreza não sai da pessoa, né? Ele sai da favela, mas a favela não sai nele. Por quê? Porque isso é um espírito de pobre. E o espírito de pobre está totalmente linkado ao conjunto de crenças, pensamentos e comportamentos. Não tá ligado. Pode ver, quando uma pessoa tem dinheiro e ela se comporta mal, as pessoas sempre falam isso, né? Sai da favela, mas a favela não sai dele. Né? Você já viu, né? Que foi um caso bem famoso daquele jogador, o Adriano, o Imperador, aquele jogador. Cara, o que aconteceu com o Adriano? Falava o seguinte, cara, ele sai da favela, mas a favela não sai dele. O que as pessoas estão referindo a essa fala? Elas estão referindo ao conjunto de crenças, pensamentos e principalmente de comportamento. Você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida, próspera, que tem um comportamento, pensamento ou, ou crenças ruins. Você pode ver, talvez você até conheça pessoas que têm dinheiro, mas elas não são prósperas. Ter dinheiro é uma coisa, ser rico é outra coisa, ser próspero é outra coisa, ser abundante é outra coisa. E as pessoas confundem. Mas aquela pessoa está bem comparado ao que ou a quem? Né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas, olha que triste o que eu vou te falar. Olha que triste o que eu vou te falar. Tem muitas pessoas que eu olho hoje, elas são esforçadas, elas trabalham, são trabalhadoras, mas eu olho e nitidamente eu vejo que ela não vai prosperar. Que ela não vai prosperar. Por um motivo muito simples. Ela não quer mudar o seu conjunto de crenças, de comportamentos e não consegue controlar ou dominar ou direcionar os seus pensamentos. E talvez o sucesso dessas pessoas sejam até temporários, porque ela não consegue sustentar aquilo, porque ela não quer mudar o interior. Se você quer mudar o exterior, primeiro você tem que mudar o interior. Quer mudar o exterior? Quero. Primeiro mude o interior. Se você quer mudar o que é visível, você tem que mudar o que é invisível. Se você pegar uma árvore que gere frutos, uma boa árvore, e essa árvore é para gerar muitos frutos, e quando você vai lá, essa árvore não está gerando frutos. A maioria das pessoas vai tentar mexer no visível, vai podar a árvore, vai jogar pesticida, vai tratar a árvore, vai irrigar a árvore. Só que se você quer mudar os frutos, você tem que mexer nas raízes. E o que acontece com o comportamento humano? É a mesma coisa. A mesma coisa. O que acontece com o conjunto ali de crenças? É a mesma coisa. Existe também uma ordem que você pode fazer isso para melhorar o seu mindset.
né? Existe uma ordem para você entender. Primeiro, você tem que entender o que são crenças, o que são comportamentos, o que são pensamentos. É disso que a gente também vai falar essa semana, tá? E eu quero falar uma parada aqui para vocês. Hoje a gente vai abordar alguns temas e eu quero falar um tema aqui polêmico. Como identificar um pobre? Talvez você já olhou e falou assim, cara, eu consigo identificar pobre com muita facilidade, né? E os falsos pobres, né? E os pobres de luxo, pessoas que não têm nenhum colchão financeiro, que não tem nada, vive com o que ganha no talo para se sentir que elas não são, com o seu gasto no topo para mostrar aquilo, e por aí vai. Ou seja, quando me refiro a pobre de comportamento, pobre de espírito e até financeiramente, né? Como identificar um pobre? Infelizmente, a maioria das pessoas vão gastar muito tempo da sua vida e quase todo o seu dinheiro com coisas que nunca trarão resultado. Nunca trarão resultado. Ela vai gastar todo o tempo, todo o dinheiro dela em coisas que nunca vai trazer resultado. Vamos lá. O que acontece? A maioria das vezes, quando a gente fala em pobreza, eu volto no tempo e eu começo a pensar nos meus comportamentos, né? Tem algumas fotos que eu tô bem assim, bem maloca. E ali não tem problema nenhum, eu era benquisto, eu era do bem, as pessoas gostavam de mim, mas a grande verdade é que o meu comportamento, que é um dos primeiros pontos que eu tenho que mudar, e eu totalmente contra tudo aquilo que eu pregava, que eu queria ser, eu pregava que o que eu queria construir, é totalmente contra tudo aquilo. E o que acontecia? Eu tinha um dos meus pensamentos por esse comportamento ruim é que eu tinha raiva de rico. Eu tinha raiva de rico. Eu olhava um bom carro passando na rua e eu fui programado, né? Eu fui programado e essa programação vem em meus pensamentos falando o seguinte: esse cara trapaceou alguém para se dar bem. Esse cara está explorando alguém. Durante toda a minha infância, eu não tive muito contato com pessoas bem-sucedidas, né? Não tive contato com pessoas bem-sucedidas. E o que acontece? Eu tinha um tio que não era próximo, ele tinha um grande terreno, ele tinha um depósito, porque ele tinha um depósito de material de construção. E uma pessoa conhecida minha, ela morou lá por 20, 30 anos, em uma casa, dentro desse terreno bem grande, onde armazenava areia, pedra e tudo mais, e ela nunca pagou R$1 de água, luz ou aluguel. O único trato que ela tinha era o seguinte: quando chegar caminhão, vocês têm que abrir o portão e fechar o portão. Só. E durante muito tempo eu vi essas pessoas que moraram nessa casa reclamar, falar que esse homem, né, que era um tio distante, ele explorava as pessoas que ali estavam morando. Que ele explorava, que ele era ruim, que ele só ficou rico porque ele explorava as pessoas. Eu já ouvi pessoas falando o seguinte: olha, fulano foi trabalhar para o seu tio Roberto e ele pagava o salário mínimo, ele explorava as pessoas. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei, poxa, a pessoa ficou 30 anos morando ali sem pagar R$1, mas ela também tinha raiva de pessoas ricas. Então, se você não começa a mudar o comportamento, os pensamentos vão vir. Olha que louco que eu vou te falar. Vou te contar um segredo aqui. Eu nunca falei isso para ninguém, porque eu me envergonho desse comportamento e dessa mentalidade pobre. Quando eu tinha 17 anos, eu era um cara meio malhadinho, assim, meio fortinho para minha idade. E eu tinha um amigo meu que tinha uma empresa de segurança, fazia segurança em eventos, fazia segurança em festas, em cervejadas de faculdade. E um lugar que ele fazia muito isso era na faculdade do Mackenzie. E eu ia lá fazer segurança dos universitários na cervejada. E eu ganhava, eu me lembro até hoje, R$30 na noite. R$30. Para ficar a noite inteira em pé, né? Separando briga, cuidando de tudo isso. E um dia, eu já sabia dirigir, ele falou o seguinte: André, vai lá e... Você sabe dirigir? Sei. Tem muita fila. Ajuda os manobristas, né? Era um campo de terra bem grande, assim, era um terrão. Muito espaço.
E eu me lembro que eu olhava e falava assim, ó, tem um monte de playboy chegando, tudo filhinho de papai. Eu julgava as pessoas por aquilo que estava instalado na minha cabeça. Eu não sabia se, eu não tinha certeza, não tinha como saber se algum deles estava sendo muito esforçado, se trabalhava ou não, e se também o pai deles teve condição de ajudá-lo. Que bênção, cara. Hoje eu penso assim, mas eu não pensava assim. E eu lembro que eu peguei uma Audi, e eu falei assim, caraca, velho, que Audi. Eu olhava, meu, que carro de playboy. E eu lembro que eu acelerava o carro na terra e dava tipo um cavalinho de pau. Por quê? Porque era terra. E eu falava assim, que se lasque, isso daqui é tudo playboy. Olha só, o meu conjunto de crença era horrível. O meu conjunto de pensamentos era pior ainda, e de comportamento nem vou entrar aqui no mérito. Eu tinha raiva de rico. Infelizmente, a maioria das pessoas não estudam educação financeira, não modelam suas crenças, não importa bons comportamentos. E um dos motivos que eu vou falar mais à frente é que a grande verdade, a maioria dos seus tutores, a maioria das pessoas que te ensinaram a vida inteira foram pobres. Se você foi ensinado pobre, seu pai às vezes é pobre, seu às vezes avô é pobre, que também te ensinou, o seu professor na sua escola, seu professor na sua universidade e muitas vezes seu chefe. Você foi ensinado por pobre a vida inteira e é difícil você ficar rico se você foi ensinado por pobre. E não se ofenda quando eu falar pobre. Tem gente que eu sei que está nessa leva que já está todo putinho. A gente vai falando dessa vítima que está aí dentro. E não foi diferente comigo. Eu quero falar mais uma coisa, ainda falando sobre como identificar um pobre. Esse final de semana eu estava aqui com meu sogro e a gente estava conversando do passado e falando como que foi, ele me contando como que foi a trajetória dele de trabalho. E a grande verdade é que o que mais vale a pena é quando você olha para trás e fala, putz, dei certo, cara, consegui, por aí vai. E aí, conversando com meu sogro, ele veio do interior, cara, veio sempre em subempregos, foi ralando. Aí ele entrou num curso tipo de administração e ele passou em uma vaga que a chance de técnico era mais promissora. Ele foi lá, na época era curso técnico, ele trancou o curso técnico e trocou esse curso para eletrônica e começou a aprender do zero. E dali para frente, na carreira que ele teve êxito. E ele estava me contando, né, que ele foi chefe depois e ele chegava para algumas pessoas e chamava o cara e conversando com o cara e um funcionário para ele falou assim, mas para você é fácil falar. Você ganha mais, você tem mais dinheiro, você tem mais recursos, você é chefe. E aí meu sogro pegou esse cara e falou o seguinte, vem cá, o que você faz depois que você sai do emprego? O que você faz? O que você faz depois que você sai do emprego? O cara falou assim, eu vou para casa. E tá bom, e o que mais você faz? Ele falou, às vezes eu vou jogar um bilhar com meus amigos, né? Às vezes eu vou tomar uma cerveja, né? Eu vou descansar, assistir uma televisão, tomar banho e dormir. E meu sogro falou o seguinte, olha que legal, durante 3 anos, ao invés de eu fazer tudo isso que você está falando, eu saía desse emprego aqui e das 8 às 11 da noite eu ia estudar, cara. E durante esses 3 anos me deu um conhecimento para ir no cargo que eu estou hoje. Então, se eu ganho mais, é porque eu sacrifiquei algumas coisas que eu gostava. E você pode fazer a mesma coisa. E André, por que você está falando disso? Porque quando eu falo de como identificar um pobre, o primeiro ponto é que pobre não quer sacrificar nada que gosta. Se você quer começar a mudar a mentalidade para uma mentalidade próspera, abundante, de crescimento, de sucesso, você tem que começar a mudar onde? Os comportamentos. Esse é o primeiro ponto que você tem que começar a mudar. E um dos comportamentos do pobre é que ele sempre quer fazer o que gosta e o que está na zona de conforto dele. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu ser bem-sucedido, eu não escolhi minha profissão porque eu gostava. Eu escolhi minha profissão porque pagava bem.
Eu sempre olhei para coisas que me davam resultados. E as pessoas vivem com um discurso balela, frajuto, que você tem que fazer o que você gosta. Tá, tudo bem, se você fizer só o que você gosta, a probabilidade de você não ser bem-sucedido é muito grande. Porque quem faz o que gosta é pobre, rico faz o que é preciso ser feito. Então esse é o primeiro insight que eu quero deixar para você. Como identificar um pobre? Ele quer fazer só o que gosta. Quando a gente fala de negócios, acontece a mesma coisa. A pessoa fala, tem lá um conjunto de tarefas, né, que tem que ser executadas para você ser bem-sucedido em alguma coisa. A pessoa simplesmente fala, cara, eu não gosto disso. E ela não quer fazer aquilo. Se você pensar em qualquer profissão bem-sucedida, vai ter um conjunto de tarefas e vai ter parte dessas tarefas que as pessoas não gostam de fazer. Se você pegar, sei lá, uma modelo bem-sucedido, eu tenho certeza que tem coisas que ela não gosta de fazer. Sabe? Tem coisas que ela gostaria de fazer, coisas que te deixam mais confortáveis, que ela gosta mais. Tenho certeza que ela teria vontade de fazer, por exemplo, de comer um chocolate num dia de frio como tá aqui ferrando, sabe? Só que se ela tiver um trabalho, ela não vai fazer isso. E quando a gente fala dos 3 pilares de você mudar essa mentalidade, mudar esse mindset, o primeiro pilar, a gente fala de comportamento, crenças e pensamentos. O primeiro que você tem que começar a mudar é o comportamento. O comportamento é a primeira coisa que você tem que começar a querer a mudar. Por quê? Porque ele vai forçar o seu cérebro a ser bem-sucedido. Comigo não foi diferente. Eu tinha raiva de rico, como eu já falei. Eu tinha raiva de rico. E eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu comecei a mudar meu comportamento. Eu comecei a querer me comportar como rico. E esse é um dos motivos que a gente vê várias pessoas ganhando dinheiro e não vai ser bem-sucedidas, porque elas não querem melhorar, elas não querem mudar o seu comportamento. E assim, a gente vê isso claramente em algumas profissões que são mais expostas, lógico, como jogadores, músicos. Você olha, você fala assim, poxa, esse cara tá tendo sucesso. Legal, mas o que adianta ele ter sucesso com um comportamento errado? Ele é um pobre com dinheiro. Ele é um pobre com dinheiro. Você precisa ter vontade de ser rico. Você precisa ter vontade de se comportar como rico. Quando eu estava começando a minha jornada de empreendedorismo, eu ia muito, eu vivia indo em lugares caros. André, como assim? Olha que louco que eu vou te falar. Quem está comigo um pouco mais de tempo, né? E para quem não me conhece, eu sou praticamente um treinador comportamental. Você precisa ter vontade de se comportar. Sou um treinador comportamental. Eu lembro que quando eu estava começando a minha jornada de empreendedorismo, eu parei de ir nos, eu ia muito, eu vivia indo em lugares caros. André, como assim? Eu sentava numa cafeteria. Olha que louco que eu vou te falar. E eu ficava vendo quem está comigo um pouco mais de tempo, né? E para quem não me conhece, eu sou praticamente um treinador comportamental. Você precisa ter vontade de se comportar. Um treinador comportamental. E eu comecei a olhar aquilo e quando eu estava começando a minha jornada de empreendedorismo, eu parei de ir nos, eu ia muito, eu vivia indo em lugares caros. André, como assim? Eu sentava numa cafeteria. Olha que louco que eu vou te falar. E eu ficava vendo quem está comigo um pouco mais de tempo, né? Agora vai parar. Peraí, vou tentar de novo. Eu lembro que quando eu estava começando a minha jornada de empreendedorismo, eu parei de ir, eu ia muito, eu vivia indo em lugares caros. André, como assim? Eu sentava numa cafeteria. Olha que louco que eu vou te falar. E eu ficava vendo. Parou, beleza. Então, gente, a grande verdade é que eu tinha um desejo muito grande de ser bem-sucedido. E um dos primeiros pontos que eu comecei a mudar foi meu comportamento. Quando eu fui trabalhar numa empresa no modelo tradicional, o que eu fiz? Eu comecei a me vestir igual às pessoas que na minha crença eram bem-sucedidas. Todo mundo já ouviu eu defender terno e gravata, tal, mas por que eu defendo terno e gravata? Porque de onde eu vim, as pessoas que tinham que sair do bairro para trabalhar, pegar uma condução, e elas se vestiam de maneira social, elas já estavam um passo na minha frente. Eu olhava e falava, cara, essas pessoas já são bem-sucedidas e eu quero ser assim.
né? Então, você tem que querer mudar esse comportamento. Eu tinha brinco, eu vou achar uma foto ainda, eu tinha brinco nas 2 orelhas, né? Eu tinha piercing na língua e eu usava meu cabelo moicano na época que não era moda, raspadão mesmo. E quando eu decidi ser bem-sucedido, eu entendi que aquele comportamento não se adequava à vida que eu queria levar. E eu sei que um monte de gente vai vir com ideologias idiotas. Ah, mas tem um monte de influencer aí que se veste mal e usa moletom e defende essa parada. Isso é um personagem, se você ainda não percebeu. Isso é um personagem. Depois que você prosperar, você pode andar de pijama colorido, igual o Silvio Santos, lá no shopping de Orlando. Enquanto não, você tem que entender que você precisa adotar comportamentos no qual te leve em direção àquilo que você quer. Eu tinha vontade de ser bem-sucedido. Então, eu comecei a mudar meu corte de cabelo, eu comecei a mudar as minhas vestimentas, eu comecei a mudar os meus círculos de influência, que eu vou falar também durante essa semana. Eu comecei a mudar coisas invisíveis dentro de mim para mudar o visível. Eu comecei a mudar as coisas dentro de mim para começar a mudar o que estava fora, o resultado. Então, a gente precisa querer essa mudança, precisa querer esse comportamento. E olha o que eu fiz. Na época eu era muito novo, meu rosto era muito fino, eu tinha os dentes todos encavalados, né? Eu tenho pouca foto assim sorrindo. Por quê? Porque eu tinha vergonha de sorrir, então eu quase não tenho foto assim até para compartilhar. E aquilo me deixava ainda mais para baixo. Olha isso, eu era muito magro. Eu entrei na academia, gente, com 15 anos, por complexo de magreza. Eu tinha complexo. Meus dentes eram encavalados, meu rosto era fino. E quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia gerar credibilidade, porque eu era franzino, eu era aquele menino franzino. Tipo, eu parecia ser mais novo do que eu era. E aquilo não gerava credibilidade. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, poxa, o que eu posso fazer para gerar mais credibilidade? Eu estava preocupado com o quê? Meu comportamento, como eu ia alcançar meus objetivos. Primeira coisa que eu fiz, eu dei o corte de cabelo, tirei os brincos, comecei a me vestir de maneira social. Eu comprei um óculos de leitura praticamente sem grau. Por quê? Porque nas minhas atividades eu queria transmitir credibilidade. E na minha crença, você de óculos transmite a credibilidade. Depois que você tá velho, né? Você fala assim, poxa, eu de óculos, eu tô ficando velho, né? Mas assim, eu queria essa mudança. E quando eu falo de querer essa mudança, existe um fator ali que vai te atrapalhar muito, que me atrapalhou muito, que deixa eu pegar aqui que eu anotei, é o seu círculo de pessoas que te rodeiam, né? A gente trabalha muito, eu vou falar depois só disso, sobre aceitação, né, na mentalidade. A gente trabalha muito para ser aceito por aquele grupo de pessoas, aquele grupo de amigos, aquele grupo de conhecidos. A gente quer fazer parte daquela turma das pessoas que a gente gosta, que a gente ama e tudo mais, né? Às vezes aqueles amigos da escola, talvez alguns da faculdade. E você quer ser aceito naquilo ali e você começa a se comportar igual a essas pessoas. E ao se comportar igual, você tem medo de mudança. Por que as pessoas vão pensar? Por exemplo, você é aquela. Vamos imaginar que você fosse aquele homem, aquela mulher, cara, muito brincalhão na escola, muito brincalhão, muito zoeira, que você é a boa praça que todo mundo gosta, você tem a turma ali dos 2, 3 mais zoeira, e vocês zoam todo mundo, e todo mundo acha vocês ao máximo. Ou talvez você fosse daquela turma dos descolados, aquela galera que gosta de fumar, que pega os cigarros, né, todo pomposo na escola, os mais soltos, que às vezes cabula a aula, que às vezes leva a bebida escondida para a escola. Ou talvez você fosse daquela turma que são as pessoas que gostam de se aplicar ao estudo, que gostam de fazer os bons trabalhos, que gostam de participar ali e tudo mais. Você fosse daquelas pessoas, daquela turma. Né? E tinha várias turmas, né? Tinha a turma da galera que gostava de droga. Quem se lembra da turminha da galera que se vestia bem com roupa de surf e eram os populares da escola que pareciam os playboys? Lembra disso? Então tem essas turmas. Qual é o problema? Imagina que eu tô na turma dos descolados.
Eu tô na turma da galera que leva uma bebida escondida pra escola, eu tô na turma da galera que gosta de fumar, dá uma cabuladinha na aula, falar gíria, quem fala mais gíria é o cara e tal, né? E tudo mais, quem faz mais loucura é considerado o melhor. E aí, de repente, eu falo assim, cara, eu quero mudar. Eu quero agora, cara, acertar, eu quero estudar, eu quero me dedicar ao estudo, eu quero, cara, tirar boas notas e eu começo a querer me envolver, eu cheio desse comportamento, eu começo a querer me envolver na turma dos CDFs, lembra disso? Eu quero me envolver na turma do CDF. O CDF vai olhar e falar, cara, tipo assim, mano, seu ninho é outro passarinho, vai pra lá. Seu ninho é outro, porém você fala, não, eu quero fazer parte dessa turma. Olha só, ou você muda o seu comportamento, as suas atitudes e começa a se igualar àquele grupo de estudo, ou você não vai ser aceito. E aí tem um problema. Quando você começa a se igualar àquele grupo, automaticamente você está deixando de ser aquele cara daquele grupo que a galera tá na zoeira. E o que acontece nesse momento? A galera da zoeira, toda vez que você chegar perto, eles vão te zoar e tentar te excluir de alguma maneira. Isso te ofende, isso te deixa mal. Porque você gosta dessas pessoas. E quando você vai para o outro grupo, as pessoas estão querendo que você fique mais parecida com elas para te acolher. Então, qual que é o grande desafio do comportamento? É você tirar da sua cabeça o que as pessoas pensam ao seu respeito e como elas vão te julgar. Se você tem menos de 20 anos, 18 anos, e talvez esteja nessa fase e precisa ser aceito, beleza, vai vivendo ali e tal. Se você tem mais de 20 anos, você já é mais de 18, você já é adulto. E se você ficar se preocupando o que a turma A, a B, a C e a D pensa referente ao seu comportamento, suas escolhas que vão acumular ao longo prazo o resultado da sua vida, você nunca vai ser bem-sucedido. E esse é um dos grandes pontos que a maioria das pessoas não consegue prosperar. Porque você continua querendo ser ensinado por pessoas pobres. Cara, é doloroso você querer ser ensinado por pessoas bem-sucedidas. Porque as pessoas bem-sucedidas vão falar coisas que ferem diretamente a sua zona de conforto e seu comportamento. As pessoas vão falar diretamente, falar, cara, você já ouviu 300 mil vezes, se afasta dos negativos. Você não consegue. Porque você gosta deles. Você gosta deles. Depois a gente vai falar da origem dos pensamentos e essas vozes que vêm na sua cabeça. Quando você chega numa roda de família e você falar para as pessoas que passou, que você estuda, que você acorda cedo, que você pega as lives, que você consome conteúdo, que você lê livro, cara, que você está estudando, que você, se você externalizar a sua vontade de ser rico, você já vai ser zoado pelas pessoas. Por quê? Porque são comportamentos e pensamentos e crenças de pessoas pobres, que se resume à mentalidade. Você vai ser zoado. Ou você decide romper, ou você nunca vai crescer. Olha o que eu vou te falar aqui forte. Eu conheço pessoas esforçadas, habilidosas, tem um desejo, fala que é uma beleza. Mano, eu quero ser bem-sucedido, eu vou vencer. Vai para evento, chora. Vê uma live, chora. Mas caraca, você falou isso para mim. Só que a pessoa não quer romper. Ela não quer romper com círculos que não colocam ela na direção que ela quer. E quando eu falo romper, não quer dizer que você não vai gostar ou amar essas pessoas. Não é isso. Só que você não vai conviver ao ponto desses pensamentos, dessas crenças, da mentalidade pobre se tornar verdades para você. E quanto mais você ouve, quanto mais você convive, mais a mentalidade daquela pessoa é importada para você, como se fosse um chip. Vai lá e coloca na sua cabeça. O que aconteceria com você se você pudesse passar um mês, 3 meses, convivendo? Olha que forte que eu vou te falar. Eu vou voltar com isso aqui, vai dar um vídeo depois.
Como seria a sua vida se você pudesse passar 3 meses morando com a pessoa mais bem-sucedida e que você talvez mais admira? Como seria a transferência desse mindset? Imagina que ele ia pegar um chip aqui, ó, ia pegar e ia transferir para sua cabeça. Como seria a sua vida se você passasse 3 meses sozinho, sem mulher, sem pai, sem mãe, sem filho, sem nada? 3 meses com a pessoa mais bem-sucedida que você conhece, importando, né, tudo o que ela faz. Quando uma pessoa é importante, gente, quando você importa algo dela para você. E o que nós podemos importar dentro de uma mentalidade próspera e positiva? Nós podemos importar comportamentos. Grava isso. Você importa das pessoas comportamentos. Isso chama-se modelagem. Modelar aquela pessoa. Se você passa 3 meses com a pessoa que você mais admira e mais respeita e mais queria ser, você vai modelar aquela pessoa. Num curto espaço de tempo, você vai estar falando no ritmo dessa pessoa, com o sotaque dessa pessoa, você vai estar acordando no mesmo horário, importando bons hábitos, e aquilo vai começar a te despertar e o seu crescimento vai ser, cara, a importação, a modelagem vai ser muito rápida, se você estiver atento e tivesse desejo de modelar também. Porque se você só conviver e falar, não, deixa eu ver como que é a vida dele aqui, não vai mudar nada. Mas se você estiver ali, cara, eu vou modelar, vou começar a importar esses comportamentos para dentro de mim. Importar para dentro de mim esses comportamentos, eu vou modelar. O que você acredita que aconteceria com os seus resultados hoje? Deixa eu te contar uma história. Tem um pessoal da minha equipe, para quem não me conhece ou para quem não sabe, eu desenvolvo marketing de relacionamento. Eu construo equipe no qual distribui produtos de maneira inteligente na América Latina. Tá? Mas não quero entrar nesse detalhe. Eu já estava, cara, indo muito bem, prosperando no meu negócio e na época eu estava ganhando tipo, assim, mais de 100 mil e teve um grande evento em São Paulo e algumas pessoas que moravam muito longe, e eu falei assim, né, que eu já tinha uma certa intimidade. Eu falei para essas pessoas, dorme aqui em casa, fica aqui em casa no período do evento, né, e depois vocês vão embora. E aí eu hospedei na minha casa ali umas 4 ou 5 pessoas, não me recordo. E mesmo depois que passou o evento, eu tinha a agenda totalmente comprometida após o evento, fazendo treinamento, reuniões e por aí vai. E até hoje essas pessoas falam o seguinte, cara, o que mais me espantou, o que mais me chocou foi que eu cheguei na casa do André e ele era o primeiro a acordar e o último a ir dormir. E eu não via essas pessoas que estavam hospedadas na minha casa. Eu não via, porque eu acordava, me trocava, tomava banho, tomava café, as pessoas estavam acordando e falavam beijo, 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 tchau, 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 que eu tenho um compromisso. Eu e a Margarete saíamos e as pessoas ficavam na minha casa, né, com a minha governanta lá, assessorando e tudo mais, mas as pessoas ficavam na minha casa. E foi assim durante uns 3 dias e essas pessoas foram embora. E até hoje elas falam o seguinte, falam, cara, o que mais me espantou é porque eu achei que o André não trabalhava mais e a Marga não trabalhava mais, só que eles foram as pessoas que mais trabalhavam, que eu tive, talvez não que ela viu, né, mas que ela teve a oportunidade de conviver. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que quando você importa aquilo ali, você começa a ter resultados parecidos, né? E não é só o comportamento, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. E aí, gente, eu quero não finalizar, que só vou fazer 1 hora de live hoje. Eu quero falar o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha anotação. A gente falou de como identificar um pobre. Peraí. E aí eu quero te contar uma parada aqui sobre comportamento ainda, tá? A gente vai falar nessa semana da origem dos pensamentos, você vai entender, né? Eu não quero adiantar muito, mas você não tem controle dos seus pensamentos. A grande verdade é essa. Você não consegue falar assim, não, eu não vou pensar negativo. Você não tem controle. Deixa eu te contar uma história. Semana passada eu peguei Covid pela segunda vez. E naturalmente que acontece coisas fisiológicas no seu corpo que você não tem controle.
E naturalmente, você tem medo. Você tem medo. Você não sabe se naquele momento você vai passar ali, vai estar tudo bem, ou você não sabe se daqui uma semana você vai estar no hospital e não vai conseguir mais sair de lá. Você tem medo. Você começa a pensar em tudo. Por mais que eu tenha comportamentos, mentalidade, tudo isso, fisiologicamente, essas vozes na cabeça, ela acaba falando mais alto. Ela acaba, né, indo ali. E toda vez que você está ocupado ali, esses pensamentos somem. Mas a partir do momento que você fica ocioso, esses pensamentos vêm. A partir do momento que alguma coisa que não está no seu controle acontece, esses pensamentos vêm. E Tony Robbins tem uma frase que ele fala o seguinte: pela mente não há saída. Quando pela mente não há saída, ele fala o seguinte: pela mente, não adianta eu lutar por uma coisa fisiológica dentro da minha cabeça para falar positivo. Gente, eu tenho crença, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Só que eu acredito tanto em Deus que eu sei que se eu partir daqui eu vou para uma melhor. Mas isso não isenta a possibilidade de você morrer. Não isenta a possibilidade de você morrer, por mais que você tenha fé. E aí, eu fiquei pensando sobre isso e cheguei numa conclusão seguinte, que nessa frase do Tony Robbins, pela mente não há saída. Primeira coisa que eu identifiquei, toda vez que eu fico ocioso, esse pensamento vem. Então, primeiro comportamento, procure se manter ocupado. A gente vai falar disso essa semana. E de preferência produtivo. Segundo ponto, que é o que eu quero falar aqui agora para a gente ir finalizando. Como eu posso te dizer? Quando a gente fala que pela mente não há saída, é que a maior parte dos seus pensamentos ele vai vir de algo físico. Você, André, como assim? Ele vai vir de algo externo. E aí aquilo dispara dentro de você. Você precisa mudar a sua fisiologia para mudar os seus pensamentos. Você precisa mudar o seu corpo para mudar os seus pensamentos. E talvez isso, você talvez nem esteja entendendo. Você fala assim, André, mas como que eu mudo o meu corpo para mudar os meus pensamentos? Deixa eu te contar uma coisa. Na primeira vez que eu peguei Covid, eu fiquei com muito mais medo. André, por que você ficou com muito mais medo? Eu fiquei com muito mais medo porque naquela ocasião eu fiquei sozinho. A Marga tinha ido para uma cirurgia, minha filha estava fora de casa, meus pais não podiam me ver, eu fiquei sozinho. Eu fiquei com medo. Cara, qualquer coisa que eu sentia, eu falava assim, cara, é uma doença nova. Primeiro pensamento, será que eu consigo me auto-socorrer? Será que isso demora para gravar? Será que se eu precisar ir sozinho para o hospital eu consigo? Será que eu tenho que chamar? Eu fiquei com medo. E mesmo cansado, eu ia fazer uma caminhada, eu ia andar. Por que eu ia andar? Porque pela mente não há saída. Eu tinha que mudar minha fisiologia, meu corpo, para mudar aqui dentro. Eu tinha que oxigenar o meu cérebro, eu tinha que oxigenar o meu sangue, eu tinha que me colocar e me sentir saudável para começar a mudar meus pensamentos. Quando eu falo de comportamento, de mudar a fisiologia, é o seguinte: eu quero te deixar algumas ações hoje. Algumas ações. A primeira ação é você mudar a sua postura. Eu quero que você se atente à sua postura. Eu quero que você se atente a você não andar com o ombro caído, jogado para frente, corcunda, cabisbaixo. Você não está procurando dinheiro no chão. O seu peito, quem já assistiu a parada lá do Homem de Ferro, o seu peito é como se fosse um canhão de luz. Andar fisiologicamente com uma postura de uma pessoa bem-sucedida. Esse é o primeiro ponto. Cara, endireitar os seus ombros, parar de ser coitado, parar de andar cabisbaixa, como se estivesse procurando alguma coisa no chão. Olhando para o horizonte, andar olhando para o horizonte, andar com ombros alinhados, organizados, como se o seu peito fosse um feixe de luz.
Se você jogar para baixo, ele vai mirar no chão. Se você jogar para o alto, você é arrogante. Postura ereta para frente. Primeira coisa. Comece a se cobrar da sua postura. Comece a se cobrar. A minha filha tem 7 anos, toda hora eu pego no pé dela. Toda hora. Eu falo assim, ó, filha, senta direito. Minha filha tem 7 anos, isso já desde novinha. Ela sentava de perna aberta. Gente, isso é muito feio pra mulher, tá? Se você não sabe, eu tô te falando. Sentava de perna aberta, pode estar de calça, eu fecho as pernas, cruzo as pernas. Desde pequena. Ah, André, mas é uma criança, é por isso mesmo. Eu programo ela enquanto aquilo não é um hábito. Minha filha vai usar saia, ela já sabe sozinha, ela sempre põe shorts embaixo. Não é porque é uma criança que tem que ficar andando por aí mostrando calcinha. Então, você tem que começar a mudar o seu comportamento. Primeiro, fisiologicamente, pela mente não há saída. Cara, postura de um campeão, postura de uma campeã, postura de uma pessoa bem-sucedida, postura de uma mulher bem-sucedida, postura de uma mulher de família, de um homem de família, postura de homem, de mulher. Começa a mudar a sua postura. Segundo, começa a cuidar da sua saúde. Por que cuidar da sua saúde? Você não vai conseguir ser bem-sucedido sendo doente. Ninguém quer fazer negócio com pessoas com aparência de doentes. Ninguém quer fazer negócio com pessoas com aparência de cansado. As pessoas não querem fazer negócio porque no inconsciente ela está pensando, se você não cuida de si, como você vai cuidar de mim? Se você não cuida de você, como você vai cuidar da minha empresa? Se você segue uma carreira profissional tradicional. Se você não cuida de você, como você vai cuidar dos seus filhos? Tem gente que fala assim para mim, poxa, eu cuido de todo mundo, eu cuido da minha mulher, do meu marido, eu cuido da minha filha, do filho, do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, do pai, do papagaio, do cachorro, tudo nas minhas costas. E se te der um infarto e você não estiver mais aqui, o que acontece? Essas pessoas vão se virar. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa aprender a ser um pouco egoísta. Grava isso aqui, tá? Aprenda a ser egoísta. No bom sentido. Deus, beleza? Não estou falando do plano celestial, estou falando do plano terrestre. Primeiro você cuida de você para depois poder cuidar dos outros. André, quem vem primeiro, você ou a Bela? Eu. Quem vem primeiro, você ou a Marga? Eu. Quem vem primeiro, você ou seu pai? Eu. Quando trata-se de cuidar de mim, para ter força física para cuidar dos outros. Entende o que eu estou te falando? Aprenda a se valorizar. Às vezes você não cresce, você não é bem-sucedido porque você não se valoriza. Todo mundo vem primeiro que você. Cara, tira o seu tempo, organiza as coisas. Organiza, eu vou te falar. Eu sei que a mulher é mais atarefada, mas, mano, a Marga tem uma postura. A Marga às vezes vem para mim e fala assim, amor, seguinte, eu fico com a Bela tais dias eu preciso que você fique, porque eu vou para a academia me cuidar. E eu fico, cara, com o maior prazer, porque eu acho isso foda. Eu acho foda minha mulher se cuidar. Por quê? Porque pela mente não há saída. Fisiologicamente, você vai para cima. Fisiologicamente, você engrandece. Então, você precisa entender que atividade física, por exemplo, você talvez nem gosta. Talvez você nem goste, mas uma caminhada que você faz de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos, você vai pensar na sua vida, você vai pôr seu fone de ouvido, você vai viajar, você vai se agradecer, você vai cuidar de você, a sua autoestima vai melhorar. Um dos pontos da mentalidade de pessoas bem-sucedidas, a maioria, olha o que eu vou te falar, a maioria se cuida. Eu quero que você repara nisso. A maioria se cuida. Se cuida um pouco da alimentação, não é desequilibrado, não tem que desequilibrar alguma área para compensar algum buraco emocional. A maioria das pessoas bem-sucedidas, elas se cuidam, porque elas entenderam que ela é a máquina.
ela entendeu que ela tem que estar com o corpo forte para algumas coisas. E a maioria das pessoas não entende isso e nunca vai entender. A grande verdade é essa. Na verdade, não querem entender. A maioria das pessoas... numa época eu estava pesquisando sobre os CEOs de grandes empresas. Cara, esses CEOs, eles jogam tênis, eles vão jogar golfe, eles malham, eles correm, eles participam de maratona. Por quê? Porque quanto melhor fisiologicamente ele tiver, melhor vai ser a origem dos pensamentos e conjunto de crença que a pessoa vai construir. Vou falar uma parada aqui, você pode ficar dodói e se ofender. Você pode ficar dodói e se ofender, ou você pode pegar isso e mudar. Sendo sincero, tá? Sendo sincero, se eu fosse fechar um negócio importante, eu, com certeza absoluta, eu vou julgar a aparência da pessoa. Total. Eu vou julgar tudo. Se ela tiver com unha suja, eu vou pensar alguma coisa dela. Se ela tiver descabelada, eu vou pensar outra. Se ela tiver com a barba mal feita, eu vou pensar outra. Se ela tiver, cara, sem cuidar dos dentes, eu vou pensar outra coisa. Se ela tiver acima do peso, eu vou pensar outra coisa. Se ela tiver mal vestida, eu vou pensar outra coisa. E um monte de santinho vai falar, não, eu não penso nisso. Pensa, porque isso é intuitivo, isso está no inconsciente. Sabendo que as pessoas vão pensar alguma coisa, eu me comporto como eu quero ser pré-julgado. É assim que você faz. Então você tem que mudar a sua fisiologia. Você tem que mudar a sua fisiologia. A gente está chegando no final. Deixa eu ver uma coisa aqui, se já aconteceu. Espera aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou postar uma imagem. Deixa eu ver aqui. Não sai dessa live, porque essa imagem ela vai concluir o que eu estou falando aqui. Deixa eu ver se é eu que faço isso. Peraí. Eu preparei uma parada aqui para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui para mim no particular. Vamos lá. Olha só. O que eu quero que você entenda? Para você liderar, para você ter um conjunto de mindset positivo, a fisiologia é muito importante. Dificilmente você vai ver um atleta olha o que eu vou te falar, dificilmente você vai ver um atleta ou um fisiculturista, né, um atleta. Dificilmente você vai ver ele em depressão. Por quê? Porque se pela mente não há saída, às vezes vem pensamento ruim e vai vir, porque você vai entender ao longo da semana a origem dos pensamentos. Hoje a gente está falando de comportamento. Quando você muda a sua fisiologia, cara, libera um monte de endorfina, um monte de coisa no seu corpo que faz essa sensação da autoestima vir. E dificilmente você vai ver um atleta em depressão. Você pode ver se ele usou algum tipo de anabólico, alguma coisa que tem sequelas, mas uma pessoa que treina constantemente, uma pessoa que se cuida, você dificilmente vai ver ela com uma fisiologia de derrotado, porque ela aprendeu a construir alguma coisa ali que aquilo deixa ela mais forte. Né? Você precisa ter o corpo forte. Tem uma frase que um amigo meu fala que eu adoro. Ele fala assim: você precisa ter um corpo forte para ter um espírito forte. Né? Corpo fraco não recebe espírito forte. E eu tenho uma outra aqui que eu vou postar. E eu quero que você vai lá e marca o que você aprendeu na live de hoje. Até colocar aqui, o que aprendeu hoje? O que aprendeu hoje? O que está escrito nessa imagem? Ela conclui parte do que a gente está falando aqui, que é o seguinte, deixa eu ver se eu postei, não sai da live, tá, gente? Pode ir daqui a pouco. Mente fraca não constrói um corpo forte. Primeira coisa que se você quer mudança, é você começar a mudar a sua fisiologia. Não adianta eu vir aqui e te falar de 1 trilhão de coisas, faça isso. Você sabe, a gente ouve tantas coisas boas na internet, mas a gente não consegue colocar em prática. Eu não estou falando para você colocar 1 trilhão de coisas em prática e te dando um manual de uma mentalidade perfeita e te dando um mindset setado para o sucesso. Não, eu estou te falando de você começar a setar a sua cabeça para o sucesso. Nós falamos ao longo da live sobre
A mentalidade vem de um conjunto de crenças, comportamento e pensamento. Sabendo disso, a gente tem que alinhar esses 3 pontos para ter uma mentalidade progressista, uma mentalidade que vá para frente. Entendendo isso, comece mudando seu comportamento. O fato de você acordar um pouquinho mais cedo, muda um pouco da fisiologia. Sabe o que eu te desafio agora, se você puder, se você não estiver num trabalho? Vou te dar um desafio agora. Faça uma caminhada de 15 minutos na sua calçada. Faça uma caminhada de 10 minutos agora. Se permita cuidar um pouquinho de você se você puder. Se permita. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não é seu filho, não é sua mulher. Porque se você falhar, nada de você vai adiantar. Vou te dar um próximo desafio. Hoje, não envenene seu corpo com alguma coisa que você sabe que faça mal. Só hoje. Eu não estou falando para você fazer isso a vida inteira. Só hoje. Você consegue fazer isso hoje? Você consegue você merece 15 minutos do seu tempo e pequenas decisões de não envenenar seu corpo hoje? Não vou aqui ficar te dando sermão que é certo e que é errado. Faça por você, não é por mim. Faça por você. Vamos começar a mudar esse comportamento. Só hoje tenha uma postura mais ereta. Respire de maneira mais calma. Quando você se pegar nervoso, muda. Você já viu quando as pessoas estão muito nervosas? O que as pessoas treinadas fazem? Respira lá. Eu vou fazer exatamente o que eu estou te falando agora. Eu vou respirar um pouco, eu vou desacelerar, vou dar pelo menos uma volta aqui no quarteirão, que eu ainda não posso fazer atividade física pesada, tem que voltar à disposição, né, do pós-Covid. Tá bom? Gente, eu espero ter agregado aí na sua manhã, espero que esse áudio faça sentido para você sobre mentalidade. Eu quero desmistificar esse lance de mentalidade positiva. Cara, ele é um conjunto de comportamentos, crenças e pensamentos que vai te colocar onde você quer.